E pessoal, hoje é dia mundial da arte, tá bom? É dia da arte e dia do desenhista. Dia do desenhista em homenagem, entre tantos desenhistas, à questão de um desenhista, de um artista muito conhecido, que é Leonardo da Vinci, que eu vou mostrar para vocês algumas obras dele, tá certo? E dia da arte também por isso, em homenagem a ele e a outros tipos de artistas, cada um a sua produção, cada um fazendo suas produções artísticas dos vários tipos, tá certo? Então, os órgãos governamentais e os órgãos que fazem a homenagem criaram esse dia em homenagem ao dia da arte e ao dia do desenhista, tá certo? Aí eu trouxe para vocês alguns desenhos de exemplos, seja do nosso livro de arte, seja de obras de vários artistas, para mostrar essa diversidade de arte, de cultura que a gente tem no nosso mundo, tá certo? De vários artistas no nosso planeta, artistas internacionais e artistas nacionais, tá certo? Aí observem essa imagem. Eu já mostrei para vocês é, ano passado essa imagem no livro de arte, mas vocês observam aqui os vários tipos de arte que a gente tem, seja arte em museu, como esse desenho aqui, tá certo? Seja arte de rua, o pessoal se apresentando, tá bom? Pintura em parede, ó, tá certo? O pessoal pintando em casa, fazendo a prática da arte, tá certo? Muita gente olhando, andando aqui na rua e vendo essa parte da arte também. A gente vê vários tipos de arte nesse desenho. A gente vê, por exemplo, a arte em arquitetura, o jeito como foi construído esse edifício aqui, ó, esse prédio, tá vendo? Que tem muitos prédios assim, de arquitetura mais antiga, que mostra essa parte, tá bom, da arte. Essa parte aqui, ó, escultura gigante no meio do ambiente onde a gente passa, que eu vou mostrar uma imagem dessa escultura, tá bom? A própria arte em bancas de jornal, onde a gente tem livros, a própria literatura, poemas, historinhas, é um tipo de arte também, ó. Arte de rua em outros modelos, está vendo? A apresentação de pessoas com dança, música, tá certo? A própria roupa das pessoas. E assim a gente tem vários tipos de arte no nosso dia a dia, pessoal. Aqui é a imagem de Leonardo da Vinci, o que inspirou a questão do dia do desenhista, hoje, dia 15, tá certo? Que ele nasceu em 15 de abril dos mais ou menos anos 1400, antes mesmo do descobrimento do Brasil, tá certo? E ele fez grandes obras, muitas obras, seja de pintura, seja de a questão de desenho, ele era um grande desenhista, fez vários projetos, e eu vou mostrar exemplos aqui. Na parte de arte, na parte de pintura, ele pintava muito bem e ele fez duas obras bem conhecidas na nossa cultura, que é a Mona Lisa, que é essa senhorinha aqui, tá certo? Que é um quadro muito bem feito, muito bem produzido, tá certo? E se você fosse comprar esse quadro, ele não está, digamos, à venda, mas se você fosse comprar, devido à sua produção, a importância do artista, ela é muito caro, vale milhões, tá certo? E ela está exposta em museu para o pessoal ver, mas você não pode chegar perto, não pode tocar nela, tá certo? Porque o risco tanto de roubo quanto a questão do próprio estrago da pintura, tá bom? Outra obra é a Santa Ceia. Essa obra aqui é dele, que é uma representação da imagem daquela parte da Bíblia onde Jesus faz aquela ceia com os seus discípulos antes da sua prisão e crucificação, tá certo? Essa parte dele fazer a Santa Ceia, e essa imagem feita por Da Vinci é muito apreciada e foi muito bem feita, da representação a partir do que ele leu e do que ele entendeu, do que ele interpretou
da leitura da Bíblia, tá certo? Ele fez também, pessoal, vários desenhos. Como eu disse que ele era um bom desenhista, ele tinha uma mente muito brilhante para essa parte artística e ele tinha muitos projetos também. Ele foi precursor nos seus desenhos de várias coisas que a gente tem hoje em dia. Olhem esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo é dele, é a máquina voadora, como se diz, que é um desenho onde ele fez, ó, que a pessoa ficava em cima, sentada assim nesse coisa e ela movia essas peças, tá bom? E esse objeto batia as asas e poderia voar, tá bom? Esse é um dos projetos que ele fez. Alguns não foi tirado do papel, mas ele, de certa forma, ele se inspirava nos animais, em pássaros, principalmente, em outros animais, para fazer os seus projetos. E muitos deles não deram certo à época, mas acabaram inspirando o que a gente tem hoje em dia, o que foi desenvolvendo e que depois foi inventada a questão do avião, dos outros objetos que voam. Outro exemplo aqui, ó, é a questão do helicóptero, ó, o jeito que ele pensou no helicóptero. Um canto onde a pessoa se sentasse e várias pessoas, tá bom? E giraria essa parte de cima em que a força do ar, a pressão do ar, colocaria com que essas pecinhas girassem aqui, ó, e esse tipo, digamos, do precursor do helicóptero giraria, tá certo? Outro exemplo é o paraquedas. Olha como ele pensou, um paraquedas tipo como se fosse uma pirâmide, tá vendo? Olha como a pessoa ficaria pendurado nesse paraquedas, nesse projeto que ele fez. Legal, né? E que acabou com o tempo inspirando a criação do paraquedas que a gente tem hoje. Daí a importância dele como grande artista e grande desenhista, tá bom? Aí aqui a gente tem outro exemplo, ele tem muitos projetos, mas eu coloquei só alguns exemplos. Esse daqui é a questão da máquina de guerra, tá certo? Como se fosse um tanque de guerra. A partir dessa inspiração dele, também a gente teve, acabou dessa ideia dele de outros projetistas, de outros artistas, acabou criando os tanques que a gente tem hoje. Aí os historiadores dizem que, entre tantas coisas, como ele se inspirava em animais, ele se inspirou aqui na questão da tartaruga, para essa proteção desse casco, tá certo? Que protegia quem estava dentro na hora de um embate, de uma luta, tá certo? Aí esse é um dos exemplos de obras dele, pessoal. Aí aqui vocês notam a questão da importância do desenhista, né? Como eu falei, ele era um grande desenhista. Hoje é dia da arte e dia do desenhista. Todos nós somos um pouco desenhistas também, cada um a seu modo. Eu sou um péssimo desenhista, alguns de vocês são muito bons, outros mais ou menos, mas todos nós sempre somos bons em alguma coisa, tá bom? Em algum tipo de desenho, algum tipo de produção artística, e esse é uma homenagem a todos os desenhistas que fazem muito bem essa arte de representação de pessoas, de coisas, de objetos e que são muito importantes para a nossa vida, para o nosso sentimento de cultura e arte, pessoal. Aí, a gente, como brasileiros, a gente tem exemplos, vários exemplos de desenhistas. Os mais conhecidos são Ziraldo, o senhorzinho que criou o Menino Maluquinho, dessa imagem aqui, tá certo? Da produção artística brasileira, a produção de desenhos, a gente tem a história do Menino Maluquinho, pelo artista Ziraldo, que ele tem várias histórias, revistinhas, gibis, tá certo? Que ele criou com essa história, e tem até filme sobre o Menino Maluquinho. E temos também a questão da Turma da Mônica, né? Esse exemplo aqui desse livrinho é uma junção que um escritor fez das obras de Ziraldo, do Menino Maluquinho, ó. Ziraldo aqui, tá vendo o nome dele, que ele fez o Menino Maluquinho, e Maurício de Souza, que fez a Turma da Mônica, tá certo? Aí são os artistas mais conhecidos no desenho infantil, na arte infantil
hoje no Brasil, tem muitos outros, mas eles são os mais conhecidos. E a obra de Maurício de Souza, vocês sabem, né? A Turma da Mônica tem vários personagens, né? Várias abordagens. Esse exemplo aqui dessa capinha do gibi trata a questão do estatuto da criança e do adolescente, a questão dos direitos da criança, cuidados que vocês têm que ter e que têm direito, tá bom? Que a gente vai trabalhar futuramente em outras matérias. Mas a Turma da Mônica histórias que abordam também questões de criança, questões de personagem, tá certo? Ó, tem personagens de outras etnias, né? Como esse japonesinho, tem a questão do anjinho, não é isso? Tem a criancinha com deficiência visual, tem um cadeirante. E a partir desses personagens, o grande Maurício de Souza ele trabalhou várias questões sociais e de interesse das crianças, tá certo? A partir da sua arte, do seu desenho, pessoal. Aí a gente tem também os artistas de rua, artistas de palco, artistas de teatro que abordam essa parte dos vários tipos de arte. A gente tem aqui a arte de bonecos, né, que tem os bonecos controlados por fios, né, como aqui, ó, nesse exemplo, tá bom? E tem os mamulengos, que a gente conhece por mamulengo, né, os bonecos que ficam na mão do artista, né, em que há essa representação. São várias as representações com bonecos, tá certo? A gente tem também a parte de arte na sombra, arte em sombra, que é uma coisa que a gente vai estudar mais profundamente adiante também, né? A parte de artista de sombra, essa parte das mãos, arte com as mãos, arte com sombra, é uma das formas de arte mais antigas, tá certo? Existia na China muito antigamente as representações por sombra no teatro chinês, tá certo? Alguns dizem até antes da própria representação dos artistas sem ficarem atrás da cortina. Antes deles virem para o palco, eles apresentavam assim, no escuro, com essa parte da arte por sombra, tá certo? E, lembrando mais uma vez da cultura oriental, a questão do origami, né, que é um tipo de arte muito bem trabalhado, muito bem pensado, que trabalha o raciocínio, questão mental e expressão artística a partir de papel, né? De forma simples, a gente apresenta nossa arte. A gente tem também a arte em brinquedos, né? Que a gente tem aqui, ó, exemplos do peão, né? O peão de madeira, né? Que é um exemplo que a gente usa para brincar, é isso? A parte do peão de papel, é isso? Que é um exemplo artístico de você trabalhar, aprender também a questão das cores, né? O peão de plástico, o peão normal, que é decorado, fabricado em fábricas, né? E a gente tem a arte expressa nesses três tipos de materiais, pessoal. Temos também arte a partir de reciclável, de aproveitamento de peças, né? Como nesse exemplo aqui da imagem que o artista fez um coelhinho a partir de utensílios que ele tinha em casa, ó. Relógio, tá vendo? Talheres, botões, várias coisas que ele tinha em casa e que serviram para montar esse coelhinho a partir de materiais e da inteligência, do pensamento, da percepção do artista. Temos também a arte de bonecos, mas com trabalho manual, com madeira, com papel, com plástico, usando também a questão de tinta, né? Aqui a gente tem o artista, né? Trabalhando a parte do seu o Dim Brinquedinho, o artista, e ele trabalha a parte dos seus brinquedos, da sua arte com bonecos, a partir de um trabalho mais caprichado, com pintura, com decoração, aquela arte bem específica, pessoal. E para finalizar, a gente tem as artes
a partir das artes visuais também, a partir da pintura. Olha, a gente tem pinturas de vários tipos, né? As pinturas que representam paisagem, como nessa aqui, tá bom? A pintura de barcos saindo na água, né? A pintura, por exemplo, digamos, pintura morta, essa questão de pintura de comida, de frutas, de objetos parados, tá bom? Vocês vão aprender muito mais essa parte de pintura a partir de desenho, de imagens em movimento, imagens paradas, tá certo? A própria arte, ó, que vocês já trabalham desde que começaram na escola, essa parte da arte com massinha, com barro, tá certo? A arte do barro aqui na nossa região é bem trabalhada, né? Bem conhecida na cultura, né? Da nossa região, tá certo? A representação artística através do barro, tá bom? Que dá exemplos de vários materiais, vários animais, coisas, objetos representados pelo barro, representados também por madeira, tá bom? Madeira talhada e decorada, tá certo? E também a escultura, que um dos maiores expoentes da escultura a gente tem Auguste Rodin, que fez essa escultura do Pensador, o Pensador de Rodin, que vocês vão aprender muito mais sobre ele nos próximos anos de estudo, mas que ele fala que faz reflexão da escultura bem trabalhada, bem feita, do homem natural, tá certo? A partir de pensamentos e expressão da sua obra na escultura, pessoal. Aqui um exemplo de um artista. Rodin morreu há muito tempo, ele foi um artista bem antigo, e aqui um artista do nosso tempo que fez uma interpretação dessa. Pois ele pegou madeira e fez o Pensador em madeira e com os seus traços, a escolha dele, o pensamento que ele tinha sobre essa arte de Rodin e do que ele pensou também, pessoal. Aí aqui, como eu falei, o exemplo do museu onde tem essa aranha, tá bom? Que a gente viu lá no início. É um museu e o escultor fez a aranha, né? Com materiais, vários materiais, e colocou em frente ao museu, que é onde tem muitas obras expostas, seja escultura, seja pintura, seja representações artísticas variadas, tá bom? Outro exemplo de arquitetura, a gente tem móveis antigos, casas antigas, grandes representações antigas. Aqui a gente tem o Coliseu, tá bom? Que é uma obra de arquitetura muito apreciada hoje em dia e que foi usada, tem aquela questão dos leões, né, que a gente tem a questão dos leões e os escravos, as lutas aí no Coliseu, antes até ele ser abandonado, tá certo? Mas existe a arquitetura, ó, como ele era bem feito e bem trabalhado. E os vários tipos de arte visual, tá certo? Seja ela de paisagem assim mais antiga, mais, como se diz, borrada, seja de arte mais produzida, mais bem detalhada, como é nesse outro exemplo, tá certo? Que são exemplos de arte do nosso tempo, do nosso cotidiano. Seja a arte mais antiga, como nessas, seja a arte atual, como essa, tá bom? E a questão da exposição artística nos museus. A gente tem pinturas aqui, ó, expostas nos quadros, nos museus. Temos as esculturas, ó. Temos, por exemplo, pinturas novas de artistas antigos, pinturas do nosso tempo, tá bom? De artistas contemporâneos, artistas de agora, tá bom? Pinturas de pessoas, de coisas e de representação de pinturas em formas geométricas, vários tipos de arte que a gente teve durante toda a expansão da humanidade na Terra e da nossa expressão como artista, como criador de arte nesse mundo que precisa, além do nosso trabalho, a gente precisa de um trabalho, precisa de amigos, de pessoas da nossa família, mas também a gente precisa de arte, de cultura, para a gente conhecer o passado e apreciar as coisas boas
dos nossos artistas ontem e hoje.